Então tudo é feito organizado dentro daquilo que Deus programou, que Deus colocou para ser feito. Então precisava da presença de Miguel, que iria então dominar o príncipe que o diabo tinha colocado para atrapalhar Israel. Como Miguel é o príncipe responsável pela proteção de Israel, ele que tem então a autoridade sobre o príncipe, que no caso ali é o príncipe da Pérsia, e depois que viria ainda o da Grécia. Porque Miguel é que tinha então a autoridade sobre os príncipes de Satanás, tanto da Pérsia como da Grécia. Então veja só que é tudo bem organizado. Agora, nós pertencemos à igreja e o Espírito Santo mora em nós. E quando nós oramos, a nossa oração está diante de Deus. Nós temos um intercessor na terra, que é o Espírito Santo. Nós temos um intercessor no céu, que é Jesus Cristo, que está à direita do Pai, onde intercede por nós. Então a nossa oração, quando é feita, ela sobe à presença de Deus. Não vai ter anjo nenhum aí para atrapalhar. Com certeza. Não vai pensar aí: ah, Deus não ouviu minha oração porque tem um anjo, um demônio impedindo. Por favor, não pense assim. Nós não vivemos mais lá no Antigo Testamento. Não coloque o sacrifício de Jesus em vão na sua vida. Tópico 3, então, hostilidade espiritual contra o povo de Deus. O inimigo tenta de todas as formas destruir Israel, todavia o Senhor tem uma aliança eterna com o seu povo. Satanás não pode impedir a bênção de Deus para Israel. O inimigo também tenta de todas as formas destruir a igreja de Cristo. Ele se opõe à igreja, assim como o rei da Pérsia se opôs a Daniel e ao anjo do Senhor. Há resistência espiritual às nossas orações e a nós. Quando oramos, entramos em batalha contra as potestades do mal. Efésios 6,12. Israel tem o seu ajudador, o arcanjo Miguel. A igreja é guardada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu as forças do inimigo ao morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Como é que agora Satanás age? Antes ele colocava o anjo para impedir a resposta. O que ele faz agora? Agora ele faz impedir o crente de orar. Ele atrapalha o crente de orar. É um trabalho fácil, que ele tem conseguido muito êxito nisso. Por quê? Se nós olharmos aí, talvez 90% dos crentes, dos filhos de Deus, não são pessoas de oração. Não oram 1 hora por dia. Se nós olharmos aí, vamos ver quem ora pelo menos 1 hora por dia, nós vamos achar quantos? Será que nós conseguimos achar 10% da igreja hoje que ora 1 hora só por dia? Só 1 hora? Talvez a gente não consiga nem 10%. Então, nós temos que mudar essa situação da igreja. Nós temos que treinar a igreja, incentivar a igreja a orar mais, buscar mais a presença de Deus. Então está havendo muito pouca oração na igreja. E Satanás, então, está satisfeito com o seu trabalho. Ele está impedindo a oração da igreja. E ele está conseguindo fazer com que o mundo domine as pessoas, com que as coisas do mundo tomem todo o tempo do crente, para que não sobe tempo para ele orar. Então ele está conseguindo o seu intento. Então o estudo da Bíblia, a oração, a intercessão, estão desaparecendo cada dia mais da igreja. Nós temos andado pelo Brasil e temos visto o círculo de oração, que antes orava todo dia e orava pelo menos 1 hora, que não conversava tanto, não tinha tanta coisa para cantar, não tinha tanta reunião, tantas coisas, orava muito. Nós temos visto que esse tipo de oração está se acabando no Brasil inteiro. Nós encontramos várias igrejas, mas muitas, onde esse tipo de oração tem um culto por semana só, onde oram 1 hora durante a semana inteira, talvez não ore nem 1 hora. Isso é um absurdo que estão fazendo com a igreja. Então veja bem que os demônios estão agindo, estão por trás disso. Eles estão conseguindo tirar o tempo dos crentes para a oração. Então, entretenimento, a televisão, o cinema, os computadores, os celulares, tanto divertimento, tanta coisa, tem conseguido então tirar o tempo de Deus da vida dos crentes. Então cuidado com isso. Você que é líder, faça alguma coisa, ajude a igreja a ser restaurada, a igreja a orar.
A conclusão aí diz: 2 vezes o anjo de Deus tocou em Daniel para que ele pudesse recobrar as suas forças físicas. O toque de Deus nos anima e nos fortalece para que possamos, como Daniel, servir ao Senhor com temor e amor. Então veja bem, por 2 vezes Daniel perdeu suas forças e foi ajudado pelo anjo. Então veio um toque aí do anjo para fortalecê-lo, para ajudá-lo. E Deus sempre tem um motivo de tocar em nós, é sempre para o nosso bem, é sempre para melhorar a nossa condição. Tem tanta gente que tem um medo terrível de ser tocado por Deus, de ter um contato mais íntimo com Deus, mas você deve se lembrar, Deus só tem coisa boa. Toda boa dádiva desce de Deus para nós. Sempre quando Deus tocar em você é para o bem, é para melhorar a sua vida. Esse poder que vem para nos ajudar, para nos curar nossas enfermidades, para nos batizar no Espírito Santo, para nos libertar muitas vezes de opressão, de intervenções satânicas em nossas vidas, em nossas famílias. Então Deus sempre quer o bem nosso. Não se preocupe, entregue-se na mão de Deus. Confie que Deus tem coisa boa para você, para a sua vida. Vamos orar agora nesse momento. Se você deseja começar uma vida nova com Deus, se você deseja se arrepender dos seus pecados, também se você deseja se arrepender de ter falado tão mal das coisas de Deus, de você não ter gasto tantas horas orando e quando vê que alguém tem assim, uma maior intimidade com Deus, você fica falando mal, falando de coisas que você não conhece, não sabe, porque você não se dedica a Deus. Se você quer se arrepender disso, ore agora. Deus te perdoa. Busque a presença de Deus com jejum, oração, meditação na palavra de Deus. Mas essas 3 coisas não são para ser feitas de 15 minutos, 10 minutos, meia hora. Não, é coisa de muito tempo. Jejum, você vai treinando até fazer um jejum bem prolongado. Oração, você vai treinando até você orar pelo menos umas 3 horas por dia. Leia a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Talvez você está fazendo essa parte, faltam as outras partes. Então se dedique mais a ler, a orar, a meditar na palavra de Deus, buscando sempre a revelação do Espírito Santo dessa palavra. Vamos orar juntos. Pai querido, em nome de Jesus. Senhor, ajuda cada um de nós, Senhor, a meditarmos no sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. Senhor, ajuda cada um de nós a cada dia, Senhor, acreditarmos mais que o Senhor ouve as nossas orações e que o Senhor está respondendo a essas orações. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa essas vidas que chegam a Ti, arrependidas de seus pecados. Escreve os seus nomes no livro da vida, Senhor, perdoa todos os seus pecados. Pai querido, aqueles que são ignorantes a respeito, Senhor, da Tua presença, da intimidade com o Senhor, perdoa, Senhor, perdoa aqueles que falam mal das Suas coisas, falam mal, Senhor, das coisas maravilhosas que o Senhor tem preparado para nós, que não entendem, Senhor, dessas coisas, não buscam a Tua presença, pessoas que são preguiçosas de jejuar, de orarem muito, buscarem a Tua face, que não intercedem pelos países, não intercedem pelas pessoas que estão passando por dificuldades. Pai, tem misericórdia dessas vidas, perdoa eles, Pai, são ignorantes, não sabem dessas coisas. Tem misericórdia, Deus, em nome de Jesus. Pai, cada dia mais vem, Senhor, com a Tua presença, vem com a Tua unção, com o Teu poder, fazendo maravilhas, curando os enfermos, batizando o Espírito Santo, libertando os cativos e oprimidos, trazendo os dons espirituais. Em nome de Jesus, toca agora, Senhor, naqueles que estão ouvindo agora, que estão assistindo. Em nome de Jesus, toca, Senhor, que eles conheçam a Tua presença, o Teu poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, você vê aí a nossa agenda, que esse ano nós temos aí, então, dia 21 deste mês, nós estaremos aí no Estreito, aqui no Maranhão, trazendo o resumo do trimestre. Esteja ali conosco. Também, no dia 28 de dezembro, que é o encerramento do trimestre, nós estaremos aí na cidade de Belo Horizonte, trazendo aí o resumo do trimestre também, um EBD avivado aí. Participe juntamente conosco.
você aí do Estreito, você de Belo Horizonte. Para o ano de 2015 nós temos marcado por enquanto só aí Santa Rita do Maranhão, nos dias aí 17 e 18. Esteja aí conosco, participe, estaremos aí no sábado à noite trazendo uma palestra para professores interessados, todos podem participar, e pela manhã no domingo aí estaremos trazendo um estudo da Palavra de Deus na revista, e também estaremos aí trazendo alguma coisa para a palestra para os professores. Também domingo à tarde teremos palestra para os professores e para quem é interessado também na Escola Bíblica Dominical. E à noite traremos então a pregação da Palavra de Deus. Esteja aí conosco então em Santa Rita do Maranhão, 17 e 18 de janeiro, próximo aí a São Luís. Vamos então ao nosso questionário da lição 11, o homem vestido de linho. Responda conforme a revista da CPAD do quarto trimestre de 2014 para jovens e adultos. O tema aí da revista, a integridade moral e espiritual, o legado do livro de Daniel para a igreja hoje. Comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Enai Cabral. Veja que a lição tem frases para serem completas e perguntas para colocar V para as respostas verdadeiras e F para as falsas. Aqui nos vídeos nós trazemos só as frases já completas e as respostas verdadeiras somente. Vamos então primeiro aí para completar texto áureo. E levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. Verdade e prática, segunda pergunta para completar. Deus revela o futuro para que o seu povo não fique amedrontado e confuso. Agora dentro dos comentários aí de introdução, pergunta número 3. Em que tempo Daniel se situava agora no capítulo 10? Então, ao estudarmos o capítulo 10, precisamos compreender que já se haviam passado os 4 anos desde que Gabriel apareceu a Daniel com a mensagem da parte de Deus. Era o 3º ano do reinado de Ciro da Pérsia e Daniel era um homem com mais de 90 anos de idade. Mesmo nessa idade não desistiu de orar e jejuar em favor do seu povo. O capítulo 10 trata então da última visão do profeta a respeito dos acontecimentos dos últimos dias. Parte número 1, uma visão celestial. Pergunta número 4. O que temos no capítulo 10 de Daniel sobre a palavra revelada a ele? Então o capítulo 10 tem início com a visão de Daniel, teve então a respeito dos acontecimentos dos últimos dias. Neste capítulo temos apenas o início da visão e da revelação de Daniel. Deus é Senhor e tem o conhecimento total e completo do futuro. Sua revelação é infalível e não deixa nenhuma dúvida. Agora na pergunta número 5. Por que podemos afirmar que Daniel era um homem de jejum e oração? Então, lendo os primeiros versículos do capítulo 10, podemos ver que Daniel estava mais uma vez se dedicando à oração e ao jejum. Mesmo estando exilado, tendo de servir a reis pagãos, Daniel não se descuidou de sua vida de jejum e oração. Ele era um homem que tinha um espírito excelente, por isso Deus lhe revelou seus desígnios. Daniel era um homem determinado e consciente da situação do seu povo. Talvez por isso tivesse por 3 semanas consecutivas, 21 dias, orado, jejuado e não se ungido com o vento. A perseverança de Daniel em oração fez com que os céus se abrissem. Temos um Deus que ouve e responde às nossas orações. Daniel não desistiu de clamar e pedir pelo retorno do seu povo. Ele sabia o quanto Deus é poderoso e que no tempo certo ele agiria em favor dos israelitas. O tempo de Deus não está preso às circunstâncias históricas. No tempo devido, seus desígnios são concretizados. Daniel havia entendido que o plano de Deus para o seu povo não havia findado. Pergunta número 6. Qual o motivo da tristeza de Daniel? Então, estive triste por 3 semanas completas. Não sabemos o motivo real que trouxe tamanha tristeza e dor ao coração de Daniel. Todavia sabemos que ele não se deixou abater por sua melancolia. Daniel continuou a orar e jejuar buscando socorro divino. As adversidades e tristezas dessa vida não podem nos impedir de orar e prosseguir nossa caminhada. Talvez um dos motivos da tristeza de Daniel seja o fato de que no 3º ano de Ciro o trabalho da reconstrução do templo havia sido interrompido. Parte número 2, a visão do homem vestido de linho. Pergunta número 7, quem era o homem vestido de linho visto por Daniel? A visão de Daniel é muito parecida com a que João teve na ilha de Patmos e com a do profeta Ezequiel. Acredita-se que, assim como João e Ezequiel, o profeta Daniel tenha visto o Senhor Jesus Cristo. Tanto João como Daniel tiveram a mesma reação diante de tal visão, desfaleceram. Eles não encontraram forças para ficar de pé. Homem algum pode resistir diante da glória do Senhor. A visão do Filho do Homem fez com que as forças físicas de Daniel se esgotassem, todavia o Senhor enviou um anjo para tocar o seu profeta. Pergunta número 8. O que são os anjos? Eles são reais? Daniel é tocado pelo anjo de Deus e ouve palavras de consolo. Eis que uma mão me tocou.
Os anjos são seres celestiais reais, porém, nem sempre podemos vê-los. A palavra de Deus declara que eles são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Alguns dos anjos se rebelaram contra Deus, cometendo um grave pecado. Estes foram expulsos do céu. O número de anjos é imenso. Porém, no livro do profeta Daniel, encontramos a referência a 2 anjos em especial. Gabriel, que ajudou a Daniel a compreender as revelações divinas, e Miguel, o arcanjo protetor de Israel. No Antigo Testamento, uma das atribuições dos anjos era guardar o povo de Deus. Na Bíblia, os anjos também foram utilizados como agentes na execução do julgamento divino. Pergunta número 9. O príncipe do reino da Pérsia. Quem era este príncipe? A maioria dos teólogos acredita que este príncipe seja um anjo satânico. Estes seres malignos obedecem ao comando do seu chefe, o diabo. Neste capítulo, eles aparecem em oposição ao povo de Deus. Precisamos de discernimento em relação aos anjos, pois a palavra de Deus afirma que o próprio Satanás pode disfarçar-se em anjo de luz. Parte 3. Daniel é confortado por um anjo. Pergunta número 10. Como Daniel é confortado por um anjo? Diante da visão, o profeta perdeu suas forças. O Senhor envia um anjo para tocar Daniel e restaurar suas forças físicas. A mão do anjo tocou o profeta e o ergueu. Observe que Daniel, o homem muito desejado, ficou como morto e depois de joelhos diante do Senhor. No grande dia, como ficarão aqueles que rejeitam e desprezam o Filho de Deus? Pergunta número 11. Como foi o conflito entre o arcanjo Miguel e o príncipe do reino da Pérsia? No capítulo 10 do livro de Daniel, 2 príncipes das milícias satânicas são identificados, o príncipe do reino da Pérsia e o príncipe da Grécia. Estes príncipes não eram homens comuns, mas anjos satânicos. Estes anjos caídos só foram derrotados depois que Deus enviou Miguel, o príncipe de Israel. O anjo que falava com o profeta explicou que o príncipe da Pérsia estava impedindo que a mensagem de Deus fosse entregue. O propósito de Satanás era impedir que Daniel recebesse a revelação do Senhor. Pergunta número 12. Como é a hostilidade espiritual contra o povo de Deus? Então o inimigo tenta de todas as formas destruir Israel. Todavia o Senhor tem uma aliança eterna com o seu povo. Satanás não pode impedir a bênção de Deus para Israel. O inimigo também tenta de todas as formas destruir a igreja de Cristo. Ele se opõe à igreja assim como o rei da Pérsia se opôs a Daniel e ao anjo do Senhor. Há resistência espiritual às nossas orações e a nós. Quando oramos, entramos em batalha contra as potestades do mal. Israel tem o seu ajudador, o arcanjo Miguel. A igreja é guardada pelo Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu as forças do inimigo ao morrer e ressuscitar ao 3º dia. Conclusão agora, pergunta número 13 para completar. 2 vezes o anjo de Deus tocou em Daniel para que ele pudesse recobrar suas forças físicas. O toque de Deus nos anima e nos fortalece para que possamos, como Daniel, servir ao Senhor com temor e amor. Glória a Deus, aleluia.